Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler este livro que fala sobre o medo, uma conversa franca sobre o medo. Então vamos lá para mais um capítulo. Hoje, mais um capítulo. Está aqui o capítulo 3 e nós estamos falando sobre a oração. E agora existe, tipos de oração. Tipos de oração que nós vamos aprender hoje. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Olha só, use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, em toda piedade, com toda piedade e respeito. Isto, a oração, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Como podemos observar nessa passagem, devemos orar todos os tipos de oração por nós mesmos e pelos outros. Vamos verificar em alguns tipos diferentes de oração quando nos envolvemos com a oração contínua feita de oração. Oração de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, deixa e repousa cada cuidado do seu fardo nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, descansa, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Primeiro, há a oração de entrega, na qual oferecemos nossa vida e nós mesmos ao Senhor. Fazemos isso quando deixamos nosso fardo sobre ele. Assim como 1 Pedro 5:7 nos fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, de uma vez por todas, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós vivemos esse versículo, nós não precisamos preocupar com nada, é lançar sobre o Senhor. 1 Pedro 5:7, lança sobre o Senhor. Quando deparamos com medos e problemas que ameaçam nos destruir ou transtornar, precisamos orar. Senhor, não vou carregar este fardo de preocupação comigo e permitir que ele me atormente e me impeça de servir-te. Esse fardo permite, amadas, que você fique atormentada. Permite que você não desfrute do momento presente. A preocupação faz isso com você. Então, ore, fala assim, Senhor, estou orando agora, Pai, para que tu me fortaleças e me capacites a fazer o que fui chamado para fazer, mesmo que eu tenha que fazê-lo com medo. Lanço cada situação sobre ti. Qualquer medo, maldade, coisa pervertida que o diabo está tentando me dizer que vai acontecer é problema teu e não meu. Porque vou fazer o que o Senhor mesmo me disse para fazer, deixar o resto por sua conta. Quando o medo surgir, se orarmos cedo ou tarde, ele será vencido pelo poder de Deus. O problema é que muitas vezes não são os maiores problemas que nos causam problemas. Assim como as raposinhas que devastam os vinhedos, Cantares de Salomão 2:15. Geralmente são esses pequenos medos que nos assaltam dia e noite e que minam nossa vida e roubam a nossa alegria. Você já parou para pensar qual medo que tem roubado a sua alegria? Que tem roubado o seu prazer? Que tem te assaltado dia e noite? Por isso, ao menor sinal de medo, não importa que ele seja pequeno, precisamos confrontá-lo e orar. Senhor, não vou viver com medo. Ao contrário, entrego o meu caminho a ti e peço-te que resolvas esse problema que está tentando me atormentar e me impedir de viver uma vida abundante que tu desejas para mim. E assim, realizar sua boa e perfeita vontade, o teu plano para mim. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita. Então, venhamos orar para que a vontade dele seja para nós. Se orarmos de coração e com sinceridade, o Senhor honrará o nosso pedido e entrega e fará sua parte para nos manter
livres. Agora, oração de consagração e de dedicação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, apresentando todos os membros e faculdades, por sacrifício vivo e santo, devotado, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Quando oferecemos algo a Deus em oração, isto é, uma oração de consagração ou dedicação, basicamente estamos dizendo: Senhor, eu te dou meu dinheiro, meu tempo e minha mente. O que quer que seja, é tudo teu. O apóstolo Paulo nos diz nessa passagem que devemos oferecer, dedicar, consagrar ao Senhor nosso corpo, todos os nossos membros e capacidades para seu uso, que é o nosso culto e adoração racionais. Também fazemos uma oração de consagração ou dedicação quando dedicamos nossos filhos a Deus, prometendo criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Assim como dedicamos e consagramos nossa vida, nosso dinheiro e nossas posses, nossa mente e nosso corpo, nós mesmos e nossos filhos a Deus, também devemos dedicar e consagrar nossa boca, o que nos leva ao próximo tipo de oração. Uau! Consagrar todo o nosso corpo, os nossos lábios, consagrar o nosso ouvido ao Senhor, orando a todo momento, os nossos olhos, o nosso corpo ao todo tempo é consagrado ao Senhor. E agora vem oração de louvor e adoração. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. O que é louvor e adoração? Louvor é falar sobre a bondade de Deus, é contar a história de todas as bênçãos de Deus por nós. Adoração é reconhecer quem Ele é reconhecê-lo por ser quem é, o que é e o que é. Quem é Deus? Pelo que Ele é, pela presença dEle, reconhecer o Senhor de verdade, é adorar, reconhecer a grandeza dEle. Por isso é que o autor de Hebreus nos diz que devemos louvar e adorar constantemente a Deus em todo o tempo. Como vimos, a oração de louvor e adoração deve ser como a respiração, de dentro para fora, dia e noite, a cada momento. Devemos ser gratos a Deus sempre, continuamente, reconhecendo, confessando e glorificando o seu nome em oração, de louvor e adoração. Oração de ações de graças, ação de graças. Em tudo, não importa as circunstâncias, sejam gratos e agradeçais. Dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:17. Imediatamente depois de dizer em 1 Tessalonicenses 5:17 que devemos orar sem cessar, agora no 5:18, o apóstolo Paulo diz, no versículo 18, que devemos agradecer a Deus por tudo, independentemente das circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós. Ou seja, às vezes a nossa vontade é andar pela rua A, um exemplo que eu estou dando, mas a vontade de Deus é pela rua B, ainda que eu queira estar na rua A, eu vou para a rua B agradecendo a Deus, porque essa é a vontade dele para mim. Às vezes eu queria ir na rua A e lá na frente eu ia correr um grande perigo, mas eu não sei. Mas o meu Deus, ele sabe, por isso ele me enviou para a rua B. Então eu devo agradecer a Deus, mesmo que essa não seja a minha vontade. Assim como oração é um estilo de vida para nós, do mesmo modo, ação de graças deve ser nosso estilo de vida, fazer parte da nossa vida. Ações de graças, sermos gratas, viver uma vida de dar graças a Deus em todo momento. Dar graças a Deus não deve ser algo que fazemos uma vez por dia, enquanto sentados em algum lugar, tentando nos lembrar das coisas boas que Ele fez por nós e dizer simplesmente, obrigada, Senhor. Isso é religião. Algo que fazemos simplesmente porque achamos que Deus quer. A verdadeira ação de graças influi continuamente para fora do nosso coração, que está cheio de gratidão e louvor a Deus por quem Ele é. Muito mais que pelo que Ele fez. Não é algo que é feito para cumprir uma obrigação, não. Ganhar um favor, ganhar uma vitória, ou seja, ou sermos merecedores de bênção. Não é isso.
O tipo de ação de graças que Deus, o Pai, deseja é aquele que é provocado pela presença do Espírito Santo em nós, que se move sobre nós para expressarmos ao Senhor verbalmente o que sentimos, experimentamos e experimentamos espiritualmente. Essa oração é ações de graças. A verdadeira ação de graças é expressa pelo salmista quando escreveu: rendei graças ao Senhor dos senhores, pois a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, é a misericórdia do Senhor que se renovou essa manhã, por isso eu abri os meus olhos e acordei. Já é motivo de gratidão. Já é motivo de render graças ao grande Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre. A misericórdia dele dura para sempre em nossas vidas. Render graças pelo que ele é, pelo quem ele é, a presença dele, a pessoa bendita do Senhor. Render graças a todo momento. Agora, oração no Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos, fundamentados na vossa fé santíssima, progredindo, edificando o edifício cada vez mais alto, ou seja, orando no Espírito. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Já vimos em Efésios 6:18 que não devemos orar somente em todo tempo com todos os tipos de oração. Mas Judas nos diz que nossas orações devem ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que nos faz e nos guia em oração. Em vez de nos acomodarmos, precisamos aprender a ceder à direção do Espírito, assim que sentimos. Assim faz parte do aprendizado, para orarmos de todas as formas, em todo o tempo, onde quer que estejamos e o quer que estejamos fazendo. Nosso lema deve ser a antiga canção espiritual. Toda vez que sinto o Espírito se movendo em meu coração, eu oro. Toda vez que eu sinto o Espírito se movendo em meu coração, eu oro. Se sabemos que podemos orar em todo tempo e em qualquer lugar, não teremos de esperar que seja o momento certo ou errado. O momento certo ou o lugar certo para orar. Não espere. Eu tenho que chegar em casa, fechar a porta do meu quarto e orar. Eu tenho que ir para a igreja e orar. Sim, devemos fechar a porta do quarto para orar. Devemos ir para a igreja para orar em comunhão com os irmãos. Mas não precisa esperar chegar o momento certo, o tempo certo, o lugar certo. Não, todo tempo é tempo de orar. É você estar sentado aí, ouvindo eu falar com você. E orando em espírito. Senhor, me ajuda a guardar essa palavra no coração. Senhor, eu quero orar todo momento. Eu quero que o teu espírito move em mim, move meu coração para eu orar todo momento. É isso. Concordar em oração. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Há poder quando concordamos uns com os outros. A Bíblia nos fala que o Senhor pode perseguir 1000 e fazer fugir 10.000. Deuteronômio 32, 30. Mas o poder só está disponível para aqueles que concordam com os outros e com Deus. Obviamente, não podemos argumentar e lutar uns com os outros o tempo todo e depois concordar em oração a respeito de alguma necessidade e esperar que a oração seja eficaz. Assim como nos fala em 1 Pedro 3, 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher com parte mais frágil, fisicamente, né? Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça, que é o favor imerecido de Deus, de vida, para que não interrompa as vossas orações, pois não poderás orar eficazmente. É assim. Do mesmo modo, não podemos fazer fofoca e reclamar do pastor a semana toda e ir até ele para que ore sobre um problema pessoal sério, esperando que concordem em oração. Por que não? Porque já que não concordamos mais um com o outro e com Deus. Você sabe por que Deus honra a oração em que 2 ou mais concordam? Porque ele sabe como é grande desafio vivermos e andarmos em concordância. Ele respeita todos que fizerem isso.
Se eu e você concordarmos entre nós e com Deus, haverá uma força adicional por trás da oração, que a faz mais poderosa e eficaz. A concordância. Isso a gente aprendeu também sobre a concordância da oração entre o casal. Orar no mesmo sentido, ter acordo na oração. Deus ouve. Porque às vezes tem um homem aqui, a mulher aqui, a mulher quer algo, o marido quer oposto. Aí ela ora por algo e o marido ora por outro. Um exemplo que eu vou dar é mudar de cidade. A mulher tem o desejo de mudar de cidade, o marido tem o desejo de ficar no mesmo local. Um exemplo. Aí a mulher ora, Senhor, eu quero ir, eu quero mudar, eu quero fazer a tua obra em tal lugar, se assim. Aí o marido, Senhor, eu quero permanecer aqui, eu tenho que fazer a tua obra aqui, o meu trabalho está aqui. Está tendo acordo? Não. Por isso que é necessário o casal entrar em acordo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos orar? Ah, eu quero ir. Ah, não, eu quero ficar. Entrar em um acordo os dois. Entrar em acordo. Qual o benefício de nós irmos, mudarmos de cidade? Qual o benefício de ficarmos aqui e ali entrar em acordo e os dois orar no mesmo sentido? Deu para vocês entender? O quanto é importante estarmos em acordo e acordo com Deus. Oração unânime ou em grupo. Todos estes perseveraram unânime em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1:14. E ali, quando o Espírito desceu em forma de um vento, né? Ao som de um vento impetuoso. Então, há grande poder na oração unânime, ou em grupo, que nasce esse versículo, que nesse versículo é uma forma de concordar em oração. No livro de Atos, lemos que o povo de Deus estava de comum acordo. Em Filipenses, Paulo nos diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha como que Paulo nos orientou. Nós devemos ter a mesma alegria, pensar nas mesmas coisas, ter o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se ficarmos atentos a essas palavras e concordarmos ou tivermos harmonia uns com os outros e com Deus, iremos experimentar o mesmo resultado poderoso que os discípulos do primeiro século experimentaram no livro de Atos. E aqui somos mulheres, por isso que eu falo, vamos continuar intercedendo umas pelas outras. Algumas estão passando por enfermidade, então juntas, em acordos, orarmos por essas que estão hospitalizadas, que estão fazendo tratamento, e Deus vai ouvir a nossa oração, eu creio, amém? Oração de intercessão. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Interceder por alguém é ficar na brecha. Por essa pessoa. Levar o seu caso perante o trono de Deus. Em Romanos 8:26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade do Senhor. Em Hebreus 7:25, lemos que Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Finalmente, Paulo nos exorta aqui em 1 Timóteo 2:1 para que intercedamos por todos os homens. O que significa que devemos orar todas as pessoas em todos os lugares? Orarmos por Jerusalém, orarmos pelos governantes, ano de eleição, orar pelos governantes, orar para que o Senhor coloque pessoas que temem a Ele, pessoas que leem a Bíblia, que buscam o Senhor, orar, interceder pela nossa nação, interceder pela família, interceder pelas pessoas do nosso bairro. Está passando na rua, vendo alguém? Ore, interceda por ela. A intercessão é uma das coisas mais importantes para continuarmos o ministério de Jesus, que Ele próprio começou aqui na terra. Oração silenciosa. O Senhor, porém, está no santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Eu também chamo esse tipo de oração de esperar no Senhor. Davi sabia tudo sobre esperar no Senhor, como vemos no Salmo 27, quando escreveu: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, na tua presença, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a doce atração e bondade maravilhosa do Senhor e meditar no seu templo. É muito importante aprender a esperar no Senhor, pois muitas pessoas não entendem que esperar é uma parte vital da oração. A oração não é somente fazer algo, é também uma atitude de espera. A oração não é somente falar com Deus em todos os momentos, é também ouvi-lo. Né? Nós já falamos sobre isso.
Tem momento de meditação, seu momento de solitude, nós já falamos sobre isso. Seu momento de solitude é você sentar, falar com Deus e ouvi-lo. Ouvir o Senhor na sua alma, como é gostoso, né? Essa parte, como é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Faça isso. Oração de petição. Não andeis ansiosos por coisas algumas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração e pela súplica e com ações de graças. A petição é fazer algum pedido a Deus para que ele supra uma necessidade. Sempre digo que a maior oração que alguém pode fazer é a que chamo de oração de socorro. Socorro, Deus, ajuda-me, ajuda-me, ó Deus, ajuda-me. E faço muito essa oração. Algumas vezes eu acordo no meio da noite e vou para o banheiro e não há nada de errado comigo. Contudo, eu oro, ó Deus, ajuda-me. Socorre-me, Senhor. Creio que sou levada pelo Espírito Santo para orar dessa forma. Ajuda-me, Deus. É uma oração poderosa. Se não pudermos fazer mais nada, podemos sempre orar desse modo. Se não tiver palavras, ora desse modo. Ajuda-me, Senhor, socorre-me. Outra oração de petição importante é simplesmente: Deus, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso de Ti. Você e eu veremos grandes mudanças acontecer em nossa vida se pararmos de fazer tudo sozinhos. Quantas vezes a gente quer, na força do nosso braço? Queremos fazer tudo sozinho, mas nós temos um Pai que nos socorre. Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Ele quer relacionar conosco. Então, peça essa ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Provérbios 3:5 nos fala: confia no Senhor de todo o coração e não te estibres do seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não espere até que você tenha chegado ao limite e provado que não pode lidar com o seu problema sozinho para correr até Deus pedir ajuda. Saiba com antecedência que não conseguirá fazer alguma coisa antes mesmo de tentar. Seja totalmente dependente de Deus. Vamos ser dependentes do Senhor. Fazer com a nossa própria força é difícil demais, nós não conseguimos, ficamos sobrecarregadas. Então, vamos aprender a orar. Senhor, não consigo fazer isso, mas o Senhor pode. Opera por meu intermédio. Estou confiando em Ti, com o coração e mente. Ajuda-me, Senhor, porque eu preciso de Ti. Até mesmo essa breve oração de petição é o suficiente para que você supere as piores situações da vida. Reconhecer o que Deus faz leva apenas alguns minutos, mas isso pode nos ajudar a evitar muitas falhas em nossa vida diária, principalmente quando percebemos que, sem Deus, nada podemos fazer. Quando dizemos: Senhor, dependo de Ti, por favor, ajuda-me, fazemos uma oração de petição. E ela é poderosa. As orações de petição também são pedidos para que nossos desejos, necessidades ou vontades sejam realizadas. Devemos nos sentir confortáveis conversando com o Senhor sobre qualquer coisa que nos preocupa. Lembre-se, Ele nos ama e se preocupa com tudo ao nosso respeito. E tem tudo no controle. Tudo está nas palmas da mão do Senhor. Está tudo no controle. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal para nossos próprios deleites. Vamos pedir com sabedoria, vamos pedir ao Senhor sabedoria e vamos pedir com fé e com sabedoria, oração de petição. Coloque as coisas principais em primeiro lugar. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvi-lo e os ensinamentos. Marta, atarefada ao extremo, muito ocupada, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Dando-me uma mão, fazendo sua parte comigo. Marta, nela ficou furiosa, querendo dar ordem até para Jesus: ordena essa mulher que vem me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto,
pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, que é para seu proveito, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 38. Agora, você agora já deve ter percebido que pode ter uma vida de oração melhor do que imaginava. Vocês perceberam isso? Que eu percebi que nós podemos ter uma vida de oração melhor do que nós imaginamos. Você já viu que, embora seja bom ter uma hora e lugar específico para a oração ao Senhor, principalmente no início do dia, realmente há grande poder quando se está em oração o tempo todo. É muito importante você separar, levantar, dobrar o seu joelho e já orar. É muito importante você ter o seu tempo, mas que você não fique limitado. Se você não teve tempo, levantou correndo. Eu sempre falo que se você tem que levantar às 6 horas, pegar serviço 7 horas, um exemplo, levante 10 minutos antes para orar. Mas aconteceu que não deu tempo de levantar 10 minutos antes para orar, 20 minutos antes para orar e ler a Bíblia. Vai orando no caminho. Deus vai te ouvir. Mesmo se você orou, continue orando o caminho. Em todo o tempo. Você pode ser ouvida em todo o tempo. O modo de desenvolver uma vida de oração poderosa e eficaz é passando o tempo na presença do Senhor, como seguidores de Cristo. É assim que nosso estilo de vida deve ser centralizado. Se nós sentarmos na presença do Senhor duramente um tempo antes de iniciarmos nosso dia e permanecermos conscientes da sua presença, no restante do dia, veremos resultados maravilhosos em nosso dia a dia. Se você acha que não tem tempo, lembre-se desta regra. Quanto mais ocupado fico, mais preciso passar um tempo com Deus. Como você diz para Deus que não tem tempo para Ele, sendo que Ele é o Criador do tempo? Vocês já pararam para pensar? Você acha que não tem tempo? Lembre-se dessa regra. Quanto mais ocupado fico, mais preciso passar um tempo com Deus. Quanto mais o Senhor requer de mim, mais eu preciso passar tempo com Ele. Quanto mais responsabilidade eu tenho de pregar a palavra, de louvar o Senhor, de cuidar do meu lar, dos meus filhos, mais tempo eu tenho que passar com o dono do tempo. Afinal, quanto mais coisas temos para fazer, mais temos a necessidade da sua ajuda. Se, como Marta, estamos ocupadas demais para passar tempo com o Senhor, então estamos ocupadas além da medida. Precisamos ser como Maria e aprender a deixar algumas coisas menos importantes de lado por um tempo, a fim de que nos sentemos aos pés do Senhor e aprendamos com Ele. E é isso, aprender com o Senhor. Se fizermos isso, receberemos dele nada mais, nada menos do que as chaves do reino. Receberemos do Senhor as chaves do reino. É necessário estarmos a sós com o Senhor. É necessário tirarmos tempo com o dono do tempo. Não fale para ele que você não tem tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da tua vida. Vamos ser como Maria, sentar aos pés do Senhor e ouvi-lo. Vamos ser como Maria, sentar aos pés do Senhor e dedicar a nossa vida a Ele. Às 13h30, vocês acham que eu sento aqui e está tudo em ordem aqui todos os dias na minha casa? Não está. Não dá tempo. E se eu for esperar fazer tudo, cuidar dos mínimos detalhes para eu estar sentada à mesa com vocês, vai ser que horas? Não sei. Talvez nem terei tempo. Mas nós tiramos, vocês também, tiraram esse tempo para estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 13h30 até às 14 horas. Ainda que a pia está com louça. Porque nós almoçamos, eu almocei, levo os meus filhos para a escola, chego no horário de me preparar para estarmos ao vivo. Eu posso lavar depois. O importante é estarmos aqui, aprendendo da palavra do Senhor. Tirarmos tempo para o dono do tempo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Pense nisso. Se fizermos isso, vamos receber dele nada mais, nada menos do que as chaves do reino. Então pense, quanto mais ocupada você estiver, mais tempo deve passar com Deus. Mais tempo é necessário passar com Ele. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui para o capítulo 4, se Deus permitir.